Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula de realmente conteúdo. Então, nós vamos iniciar falando de Lamarck. Lamarck ele é um dos primeiros pioneiros da teoria da evolução. E eu vou trazer o Lamarck, vou trazer Darwin e Wallace, que são teóricos que compartilharam do mesmo pensamento, Darwin e Wallace. E aí vai ser como meio de comparação. Lamarck veio primeiro como pioneiro e depois veio a teoria de Wallace. Então vamos estudar separadamente e é bom vocês irem encaixando que são duas pessoas diferentes, com duas teorias diferentes, para se organizar assim na cabeça de vocês, tá? Então, quando a gente começa a falar de evolução, quando a gente pensa em biologia no total, a gente sempre pensa que a biologia só é uma ciência descritiva, que pensa só no quê, em descrever plantas, em descrever animais. Só que não é isso. A evolução é uma linha da biologia e ela estuda o porquê as coisas são do jeito que são. Por que que tal animal é desse jeito, por que tal planta é desse jeito. E a gente vai estudar isso e tentar entender. Eu trouxe esse conceito de evolução, mas eu prefiro que a gente crie junto esse conceito. Então, eu vou trazer esse conceito simples e daí a gente vai construindo um conceito mais complexo a partir de exemplos e os estudiosos que a gente vai estudar. A evolução é um processo de transformação das espécies ao longo do tempo. Então, a gente vai ficar nesse conceito, mas com a ideia de que vai sendo estudado mais e vamos complexar esse conceito. Esse biólogo, Theodore Dubbels, ele trouxe uma frase que nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Eu trouxe essa frase porque ela é uma das frases mais famosas da biologia e mostra a importância da evolução para todos os seres vivos e toda a história da biologia. Então, eu achei importante. Então, vamos começar o conteúdo de fato. Lembrando que Lamarck, ele é de bem antigamente, 1700. Então, naquele tempo a religião era muito forte. Então, não tinha teorias tão avançadas quanto hoje em dia, que a religião não é tão forte na ciência. E aí, eles acreditavam no fixismo, que são espécies imutáveis. Porque eles não acreditavam que o Deus, em seu todo poder, iria criar espécies para depois ela ir mudando. Então, era uma coisa fixa, por isso que se chamava fixismo. Só que a evolução que o Lamarck trouxe é que as espécies se modificam. Então ficou esse embate. A igreja acreditava em uma coisa e os estudiosos tentavam estudar outras coisas. E aí ficou esse embate. Lamarck, ele nasceu em 1744 e morreu em 1829. Então é bem antigamente, então tem que pensar bem antes, tentar voltar na história. E ele é um dos pioneiros na evolução. Ele era da baixa nobreza, então ele precisava. Não era uma pessoa rica que conseguia estudar muito, porque para ser um estudioso naquele tempo tinha que ser uma pessoa rica para poder fazer viagens, para poder parar o que estava fazendo só para estudar, para não precisar trabalhar. E aí, devido a ele ser pobre, ele foi chamado para o exército. E aí ele pegou uma doença e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele começou a estudar botânica e zoologia. E aí foi a partir daí que ele foi chegando na evolução. Quando ele começou a estudar evolução, ele falava sobre o transformismo, que é a ideia de que os seres não são extintos. Porque ele era uma pessoa muito religiosa, então era uma coisa boa para ele pensar dessa forma, era reconfortante. Ele pensava que Deus não tinha criado os seres para ir sendo modificado. Os seres não eram extintos, eles iam se transformando ao longo do tempo. Então, que chega na lei, as leis famosas dele, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que é a das principais. Quando fala de Lamarck, já pensa exatamente nisso. A lei do uso e desuso é quando uma espécie, um indivíduo usa tanto uma característica que ela vai sendo melhorada. Por exemplo, o pescoço da girafa. Elas tinham um pescoço pequeno e aí de tanto elas usarem, elas foi esticando. Então, essa é a lei do uso e desuso. E se elas não usassem o pescoço, esse pescoço atrofiaria. E a lei da transmissão dos caracteres é que se essa girafa cresceu o pescoço, cresceu,
os filhos dessa girafa que cresceu o pescoço vai ter esse pescoço grande também. Ele transmitiu o caractere para a próxima geração. Era isso que o Lamarck acreditava. E ele também defendia a geração espontânea. Eu não coloquei no slide espontânea, mas ele defendia a geração espontânea, que é como se aquela ideia de Adão e Eva, que é o sopro vital de alguma coisa fez com que acontecesse uma espécie. Ele acreditava nisso. Então, essa é as ideias principais do Lamarck. É importante a gente fixar nisso aqui, que é isso aqui, é o transformismo, que uma espécie se transforma, ela nunca se extingue, porque ele era uma pessoa religiosa, então era reconfortante para ele pensar nisso, que Deus não estava errado. A lei do uso e desuso, que se uma espécie usa muito um caractere, uma característica, se for mais fácil para vocês entenderem, quando uma espécie usa muito uma característica, ela é melhorada. E a lei da transmissão dos caracteres adquirida é quando uma geração usa muito por exemplo, a girafa usa o pescoço grande, passa para os filhos dela, e ele também defende a geração espontânea, que é uma coisa surgindo do nada, de um sopro vital. Eu vou dar uma parada por aqui e aí na próxima aula a gente volta com exemplos e alguns experimentos que foram feitos. Até a próxima aula.